Boa noite, queridos amigos, queridas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, dando continuidade ao estudo da obra Fonte Viva do Emmanuel, nós vamos estudar uma palavra que se encontra em um de seus livros, denominado Caminho, Verdade e Vida, que é o capítulo 88, cujo tema é Velar com Jesus. Trata-se de um versículo do Evangelho de Mateus, cujo capítulo é 26 e o versículo é o 40, tá? E esse versículo diz assim, E voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes velar comigo? É esse o versículo em que nós vamos estudar e nos aprofundar nele, tá? Então, primeiramente, eu vou ler a mensagem por inteiro para tomarmos o teor, para conhecermos o seu teor, né? E depois nos aprofundarmos na sua interpretação, ok? Então eu vou ler a mensagem. Jesus veio à Terra acordar os homens para a vida maior. É interessante lembrar, todavia, que, em sentindo a necessidade de alguém para acompanhá-lo num supremo testemunho, não convidou seguidores tímidos ou beneficiados da véspera, e sim os discípulos conscientes das próprias obrigações. Entretanto, esses mesmos dormiram, intensificando a solidão do divino enviado. É indispensável rememoremos o texto evangélico para considerar que o Mestre continua em esforço incessante e prossegue convocando cooperadores devotos à colaboração necessária, devotados à colaboração necessária. Claro que não confia tarefas de importância fundamental a espíritos inexperientes ou ignorantes ainda. Mas é imperioso reconhecer o reduzido número daqueles que não adormecem no mundo. Enquanto Jesus aguarda resultados da incumbência que lhes foi cometida. Olvidando o mandato de que são portadores, inquietam-se pela execução dos próprios desejos, ao observarem em grande conta os dias rápidos que o corpo físico lhes oferece. Esquecendo-se de que a vida é a eternidade e que a existência terrestre
não passa simbolicamente de 1 hora. 1 hora. Em vista disso, ao despertarem na realidade espiritual, os obreiros distraídos choram sob o látego da consciência e anseio pelo reencontro da paz do Salvador. Mas ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por 1 hora pudestes velar comigo? E, em verdade, se ainda não podemos permanecer com Cristo ao menos 1 hora, como pretendermos a divina união para a eternidade? Certo? Muito bem. Então vamos interpretar isso. Olha, Emmanuel, nessa mensagem, está querendo nos dizer que Jesus veio acordar os homens para a vida maior, ou seja, para a nossa verdadeira vida, a nossa vida em espírito, em espírito, certo? E eternamente, tá? E ele diz que é interessante lembrar que quando Jesus sentiu necessidade de alguém para acompanhá-lo no seu supremo testemunho, no seu maior milagre, né, que foi o da ressurreição, para nos mostrar a sobrevivência da alma e a continuação da vida infinitamente. Aí, ele não contou, nem pensou em contar com os seguidores novos, né? Inexperientes ainda. Né? E beneficiados de véspera. Quer dizer, da véspera, né? Mas ele contou, ou contava, pelo menos esperava contar, com os seus apóstolos, os seus seguidores mais próximos, que conviviam com ele durante todo o tempo. Mas, no entanto, eles dormiram. Entendeu? Na hora que Jesus se retirou para orar, né? Para falar com o Pai,
naturalmente, sobre a sua missão em seu ponto culminante, eles dormiram. Eles dormiram. E com isso intensificaram bastante a solidão, né, que sentiu o nosso Divino Mestre. Emmanuel também nos diz que é indispensável examinar o texto evangélico para considerar que o Mestre Jesus, ele continua trabalhando incessantemente e convocando cooperadores devotados para lhe ajudarem na colaboração necessária. Certo? E é claro, nos diz Emmanuel, que ele não confia tarefas de importâncias fundamentais a espíritos inexperientes ou ainda ignorantes, né? Mas é importante reconhecer que o número daqueles que estão dormindo no mundo é muito grande. É muito grande. Mas Jesus continua convocando, né, colaboradores para a incumbência que lhes foi cometida na encarnação. E esses que estão dormindo no mundo, eles se inquietam em alcançar, em conquistar bens materiais, porque percebem que a vida é muito curta. Ela é muito curta. Na verdade, ela corresponde simbolicamente a 1 hora da eternidade, a 1 hora na vida eterna. Entendeu? Quer dizer,
é muito rápida a nossa passagem pela Terra. Portanto, devemos aproveitar bastante o tempo que temos, né, para aproveitarmos a nossa encarnação com o nosso crescimento espiritual. Agora, por que eles fazem isso? Por que eles agem assim? Eles agem assim porque se esquecem que a vida é eterna, né? E que nós temos todo o tempo do mundo, entendeu? Para crescermos, nos desenvolvermos e galgarmos mais degraus na escada da evolução. Eles se esquecem que a vida é eterna e que nós não precisamos ter pressa. Mas eles têm pressa. Porque eles não só se esquecem disso, e para conquistarem os bens perecíveis que eles pretendem alcançar, né? Alcançá-los, eles têm pressa porque a concorrência no mundo é muito grande entre as pessoas que correm atrás dos bens perecíveis. Entendeu? Porque nós estamos aqui para nos desenvolvermos, né? Espiritualmente. Então, o que nós devemos almejar é a aquisição das virtudes, a aquisição de virtudes, entendeu? Porque esses são os bens imperecíveis, são os únicos que nós podemos levar conosco e que nunca perderemos, nem nunca ninguém poderá tomar de nós. Não existe retrocesso de uma virtude adquirida, tá? E como a vida é eterna, a gente não tem que ter pressa. Mas sim perseverança, determinação
né? Em alcançar essas virtudes, mesmo que lentamente, porque é um processo lento. Mas nós temos a eternidade para conquistar isso. Certo? Para conquistar o quê? A perfeição, a qual todos estamos predestinados a alcançar um dia. Certo? Nisso sim, devemos nos centrar em adquirir as virtudes, todas elas existentes no nosso amado Mestre Divino Jesus. É só segui-lo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é o nosso guia. O nosso guia para Deus, claro. Muito bem. Aí o que acontece? Quando eles desencarnam, ou seja, quando eles despertam, né, na realidade espiritual, né, na erraticidade, que é quando o espírito se encontra no estado de espírito, não encarnado. Então ele disse que ele se encontra na erraticidade, não em termos de erro, não em termos de erros, mas aguardando a oportunidade de encarnarem para resgatar os seus débitos contraídos nas existências, tanto atuais como nas anteriores. Aí sabe o que eles fazem? Eles choram de remorso. Choram de remorso e ficam ansiosos para reencontrar a paz do Salvador. A paz que Jesus nos passou e nos deixou através de suas palavras, de seus ensinamentos. Mas, enquanto eles aguardam a oportunidade, né, de resgatarem os seus débitos em uma nova encarnação, como diz Emmanuel, ecoam-lhes ao ouvido as palavras endereçadas a Pedro. Então, nem por uma hora pudestes velar comigo? Quer dizer, na verdade,
se nós não dedicarmos um momento do nosso dia, todo dia, Jesus merece, Deus merece, a espiritualidade merece, porque eles vivem para nos ajudar, entendeu? A crescer, a se desenvolver, porque eles nos amam. Os nossos anjos guardiões nos amam. Certo? E se nós, francamente, não dedicamos pelo menos 1 hora por dia, pode ser até menos, mas 1 hora por dia para comungar com Jesus e com Deus, como podemos pretender a divina união com eles na eternidade? O divino apoio do alto às nossas necessidades, o suprimento de nossas necessidades, não podemos assim pretender ter esse apoio sem comungarmos pelo menos 1 hora diariamente com Jesus e o nosso Pai. Ok? Então é isso. Velemos com Jesus, certo? Estejamos sempre em comunhão com Ele, porque o que importa na nossa encarnação, na nossa vida na Terra, é a evolução espiritual. E a evolução espiritual você obtém estudando o Evangelho, né? Estudando o Consolador prometido por Jesus quando partisse, para não nos deixar órfãos da palavra divina, que é o espiritismo cristão kardecista de Kardec, quer dizer, codificado por Kardec, derramando luz divina sobre toda a humanidade terrestre. Ok? Então, terminamos aqui o estudo dessa mensagem. Antes de fazer o vídeo, eu orei ao Pai, à espiritualidade,
ao meu anjo guardião, amigos espirituais, enfim, a todos que pudessem me ajudar para que eu conseguisse transmitir com a maior correção possível para vocês. Esta mensagem. Então, uma boa noite a todos. São 23 horas e 37 minutos. O vídeo não foi longo. Está com 31 minutos e 15 segundos. Mas eu creio que deu para esclarecer bastante a mensagem. Ok? Então, um bom final de noite. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E Ele quer. E fiquem com Deus. Ok? Tchau.